Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e hoje estou convidando vocês a essa jornada extraordinária pelo mundo do cosmos. Hoje desvendaremos a fascinante história de Aristarco de Samos, um visionário que desafiou as estrelas ao propor o heliocentrismo. Prepare-se para mergulhar nas ideias revolucionárias que mudaram nossa visão do universo. Das noites estreladas da Grécia Antiga às teorias que abalaram as bases da cosmologia. Vamos descobrir como Aristarco iluminou o caminho para a astronomia moderna. Está interessado? Então fique comigo. Depois da vinheta, tem mais! Numa época em que os ensinamentos de Aristóteles era quase lei, tínhamos um universo finito, onde a Terra estava parada no centro do universo e os planetas, a Lua e o Sol, é que giravam em torno da Terra. Eis que surge esse indivíduo, Aristarco de Samos, e ele vem com uma proposta um pouquinho diferente. O Aristarco ele é um dos percussores da teoria heliocêntrica, ou seja, o Aristarco ele vai propor que quem vai estar no centro do universo agora é o Sol. E são os planetas, inclusive a Terra, é que estariam girando em torno do Sol. É lógico que essa sua teoria ela não vai ser muito bem aceita. Primeiro, porque estava contrariando as ideias do grande pensador Aristóteles. E segundo, que passava uma imagem de insulto dos deuses. Quando você deslocava a Terra do centro do universo e colocava o Sol, você estava mexendo com a morada dos deuses. Lembrem-se, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou ele no centro do universo. Tirar a Terra do centro do universo era mexer com toda uma religiosidade. E isso não soou bem para o Aristarco. Suas ideias foram influenciadas por um filósofo pré-socrático, Filolau de Crotona. O Filolau ele acreditava que no centro do universo haveria uma espécie de fogo central. Então o Aristarco ele pega mais ou menos essa ideia e associa essa ideia de fogo central como sendo o Sol. E em seu modelo ele coloca o Sol no centro do universo e posiciona os outros planetas exatamente na ordem correta. Olha aqui, ó, o modelo de Aristarco de Samos. O Sol agora é o centro do universo. E você tem os planetas, inclusive a Terra, é que estaria girando em torno do Sol, numa órbita circular. O Sol estaria fixo e, ao fundo, um paredão de estrelas, bem distante do Sol. O Aristarco ele foi um dos primeiros indivíduos a tentar calcular a distância entre a Terra e o Sol e a Terra e a Lua. Como é que ele fez isso? O Aristarco ele vai considerar medir a distância Terra-Lua em relação à distância Terra-Sol, formando um triângulo retângulo entre esses três no início do quarto crescente. Para quem não sabe o que é o quarto crescente, é quando a Lua ela chega nesse momento aqui. Ó. Ela está com a metade da sua superfície iluminada e a outra você não vê. O Aristarco ele já sabia que a Lua ela não tem luz própria. Ela brilha porque ela reflete a luz do Sol. Então ele deduziu que quando a Lua estivesse meio iluminada, na sua fase crescente, esse ângulozinho aqui deveria ser de 90 graus. O que caberia a ele? Bom, vou tentar descobrir esse ângulo e com esse ângulo aqui eu consigo, através da matemática que eu tenho, descobrir a distância Terra-Lua e a distância Terra-Sol. E foi o que ele fez. O problema é que o Aristarco ele não tinha bons aparelhos de medida. Então, o que vai acontecer? Apesar dos seus cálculos estarem corretos, a maneira de fazer a execução está correto, o aparelho de medida dele não era bom.
ele chega ao ângulo de 87 graus. Hoje nós sabemos que esse ângulo ele é de 89,51. Aí você fala assim, pô, Alex, ele chegou perto. Ele chegou perto. Só que tem um problema. Como essa distância entre a Terra e o Sol é muito grande, qualquer diferençazinha de minutos gera um erro muito grande. E foi o que aconteceu. As suas conclusões, ele determinou que o Sol ele estava localizado 19 vezes mais longe da Terra do que da Lua. Só que na realidade é 390 vezes. Nem por isso tira-se o mérito de Aristarco. O Aristarco ele também fez algumas observações com relação a eclipses lunares. Ele observava a Lua se movendo atrás da sombra da Terra e com isso ele foi capaz de comparar o tamanho da Lua com o nosso planeta. Como é que ele fez isso? Aqui nós temos o esquema, né, do início de um eclipse lunar, né? Sol, Terra, e aqui você tem o cone de sombra. E aqui é o exato momento em que a Lua vai começar o eclipse. O que ele fez? Ele mediu o tempo para que a Lua conseguisse sumir do céu. Ou seja, o tempo para a Lua ficar completamente escurecida. Mediu e chamou isso de T1. Depois o que ele fez? Ele mediu a duração do eclipse, ou seja, quanto tempo a Lua vai ficar dentro desse cone de sombra. Né? A partir daí, ele percebeu que esse tempo de duração tinha que ser o dobro desse primeiro tempo. Né? Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Que o diâmetro do cone de sombra, esse diâmetro aqui, ó, do cone de sombra, ele deveria ser o dobro do diâmetro da Lua. A partir desse entendimento, ele vai fazer cálculos matemáticos que não é da nossa competência nesse momento, o objetivo da aula não é esse, mas ele vai chegar à seguinte conclusão, que a Lua ela teria um diâmetro 3 vezes menor que o tamanho da Terra. O correto, hoje nós sabemos que é 3,7. Mais uma vez, a gente mostra que esses erros estariam relacionados ao sistema de medida, a como fazer essa medição. Mesmo com todos os problemas de medição, vocês conseguem perceber que de 3 para 3,7 é algo muito pequeno, é bem próximo. Outro experimento também feito por Aristarco, né, durante agora um eclipse do Sol, em que a Terra entra na sombra da Lua, ficando totalmente oculto, Aristarco conseguiu determinar o tamanho aparente do Sol e a Lua, vistos da Terra. Como é que ele fez isso? Determinando esse ângulo alfa aqui. Ó. Então ele já tinha mais ou menos a ideia da distância Terra-Lua, ele tinha a distância Terra-Sol, e com esse ângulo ele conseguiu chegar a esse resultado aqui. Ó. O diâmetro solar seria 20 vezes maior que o da Lua. Hoje nós sabemos que o valor correto seria de 400. Veja, pessoal, o importante aqui foi a conclusão do Aristarco. Com esses resultados do diâmetro solar ser 20 vezes maior, né, da distância Terra-Sol ser 19 vezes maior que a distância Terra-Lua, a conclusão do Aristarco foi que o Sol era grande demais para estar girando em torno da Terra. Então, será que não seria o Sol que estaria no centro e a Terra girando em torno do Sol? Aristarco também propôs que as estrelas que eram vistas no céu durante a noite seriam astros como o Sol, que estariam a uma distância muito, muito grande.
diferente da proposta de Aristóteles, que achava que seriam pontos luminosos no final do universo. Dessa forma, mesmo com as imprecisões em seus cálculos, Aristarco dá uma contribuição significativa para o início da astronomia. Dá subsídios para que pesquisadores como Copérnico e Galileu possam fundamentar de forma mais ampla o modelo heliocêntrico. Como vimos, naquela época, o modelo do sistema solar predominante era o sistema geocêntrico. Os astrônomos viram o movimento aparente dos planetas, o Sol e a Lua, cruzando o céu, o que dava a impressão que giravam em torno da Terra. Propor o modelo heliocêntrico foi algo revolucionário. Alguns planetas desenhavam caminhos irregulares, tinham um movimento retrógrado. O modelo aristotélico, baseado no geocentrismo, simplesmente não conseguia explicar esses movimentos aparentes observados pelos planetas Vênus e Marte. Aristarco de Samos foi um astrônomo matemático grego que fez contribuições significativas para o desenvolvimento do heliocentrismo. A teoria que colocava o Sol no centro do sistema solar propôs a ideia revolucionária de que a Terra e outros planetas giravam em torno do Sol, e este, o Sol, ocupava o centro do sistema solar. Isso contrastava com a visão predominante na época, o geocentrismo, que colocava a Terra como centro do universo. Ele tentou estimar as distâncias entre a Terra, a Lua e o Sol usando as observações de eclipses lunares. Embora suas estimativas tenham sido imprecisas, seus métodos foram inovadores e sinalizou a tentativa de quantificar as distâncias astronômicas. E se ele tivesse instrumentos de medidas mais precisos, teria obtido resultados muito mais próximos da realidade. Embora as ideias de Aristarco não tenham sido amplamente aceitas em sua época, suas contribuições foram importantes para o heliocentrismo, que só seria revivido e desenvolvido mais tarde por pensadores como Galileu e Copérnico. Aristarco de Samos é lembrado hoje como um pioneiro visionário na história da astronomia. E se você gostou desse vídeo, vai lá, se inscreve no canal, é rapidinho, deixe seu comentário, dá um joinha lá, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!